Olá, alunos. Bom dia. A atividade para esta semana é a atividade do Caderno Trilhas de Aprendizagem, atividade 2. Pensando juntos, Grêmio é notícia. A atividade desta semana é bem interessante porque ela falará sobre formas de participação do aluno para a tomada de decisões na escola. Ou seja, as atividades que nós estudaremos, ela faz parte da democracia e ela faz com que o aluno ele possa, além de estar na escola para aprender os conteúdos escolares, as atividades propostas, elas também faz com que os alunos aprendam, né, a exercer a sua cidadania, que é a participação por meio de ideias, de opiniões, para sugerir, elogiar, criticar melhorias para o espaço escolar. Vamos lá? Atividade 2, pensando juntos. Grêmio é notícia. Então, nós falaremos sobre Grêmio e assembleias escolares, só que esse conhecimento virá a nós por meio de uma notícia. Então, inicialmente, nós estudaremos as características de uma notícia. Nós sabemos que a notícia faz parte da esfera do mundo jornalístico. Nós podemos encontrar as notícias na televisão, na internet, nos jornais impressos. Então, por meio da notícia, as pessoas podem se informar sobre os mais diversos assuntos. Mas como que eu construo uma notícia? Quais são as características da notícia? Então, o que nós temos que lembrar? Nós já vimos esse conteúdo, faremos agora uma revisão. Toda notícia ela tem que ter um título ou manchete. O título ele tem que ser curto e atrair a atenção do leitor. E geralmente o título vai usar o verbo no presente, mesmo que a notícia seja algo que ocorreu no passado. Por exemplo, eu posso dizer assim, se eu quero informar a notícia de que o ministro da Educação participou de uma reunião, o título eu tenho que colocar o verbo no presente. Ministro da Educação participa de reunião, por exemplo. E aí eu vou começar. Na última segunda-feira, dia tal, o ministro da Educação participou de uma reunião. Então, na notícia, no corpo do texto, os verbos estão no passado, porque é algo que já aconteceu e eu vou ali contar. Porém, o título, que é a mesma coisa que manchete, ele serve para prender a atenção do leitor. Então, eu vou colocar o verbo no presente para atrair a atenção do leitor, tanto no título quanto no subtítulo. Depois eu tenho o subtítulo, que é um pequeno texto logo depois da manchete, que é o título, que é um textinho ali curto, com o verbo no presente. E o subtítulo ele vai servir para ampliar um pouco as informações do título, complementando. Também os verbos virão no presente. E depois nós temos o lead. O lead é o primeiro parágrafo da notícia e que informações o lead tem que trazer? O que aconteceu, onde aconteceu, quando, como e com quem. Pode vir no primeiro ou no primeiro e segundo parágrafos. É no início da notícia. É por meio do lead que quem escreve a notícia vai prender a atenção do leitor para que ele continue ou não lendo a notícia. Então, nesse momento de distanciamento, é importante refletirmos sobre as relações que estabelecemos com outras pessoas em todos os lugares, na família, nos espaços de lazer e na escola. De vez em quando, todos nós temos de lidar com conflitos nessas relações. Por isso, precisamos buscar caminhos e às vezes pedir ajuda para resolvê-los. Mas como resolver questões do dia a dia escolar? Podemos juntos encontrar caminhos democráticos para resolver essas questões.
Participar do grêmio estudantil ou realizar assembleias pode ajudar bastante. Então, fala sobre caminhos democráticos. Democracia, demo quer dizer povo. Cracia como se fosse governo. Então, é quando as pessoas, o povo, ele participa ali das decisões, junto com os governantes, ou numa escola, por exemplo, os alunos participam das decisões junto com professores, diretores, coordenadores. A democracia ela envolve participação de todos. Vamos praticar? Então, na próxima página, nós temos a notícia. A data da notícia é de 19 de novembro de 2019. O título é Como resolver questões do dia a dia escolar. Esse título eu chamo de título ou manchete. Depois, abaixo do título, eu tenho o subtítulo, que é um complemento do título. Observem que o título é curto e chamativo. Como resolver questões do dia a dia escolar. Isso, logo que eu li o título, a manchete, isso me interessou muito. Porque envolve escola, envolve alunos. E nós sabemos que a escola é um lugar de muitos conflitos e tomada de decisões. E essas tomadas de decisões devem ser coletivas. Isso me chamou muita atenção. Aí abaixo vem o subtítulo. Alunos contam como conversas entre estudantes estão ajudando a resolver problemas. Olhem os verbos no subtítulo. Alunos contam. Estudantes estão. Então, vocês sabem que os alunos contarão, porque a notícia já foi escrita. E vocês sabem que os estudantes estavam. Os alunos, eles contaram como conversas entre estudantes estavam ajudando a resolver problemas. Porém, para eu aproximar o leitor da notícia, eu coloco os verbos no presente. Alunos contam como conversas entre estudantes estão ajudando a resolver problemas. Eu colocar os verbos no presente, no título e no subtítulo é uma estratégia para aproximar o fato do leitor. O texto foi escrito por Joana Cataldo. E aí eu venho aqui, vamos começar com o lead que se encontra nos 2 primeiros parágrafos, o primeiro e o segundo parágrafo do texto. Vamos lá. Quantas horas você passa na escola por semana? E por mês? E por ano? Se contarmos 6 horas de estudo por dia, o resultado é mais ou menos 1.080 horas por ano. Para tornar esse tempo mais agradável, algumas escolas têm incentivado os alunos a se reunirem em grupos para discutir as questões que os afetam. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a escola Balão Vermelho aposta em assembleias. Assembleias são reuniões que são encontros semanais nos quais os estudantes, com auxílio de um professor, discutem alguns problemas. Muitas vezes, os alunos levam para a assembleia questões como o desentendimento entre amigos e debatem o ocorrido, pensando em soluções. Nós sentamos em roda e olhamos um no olho do outro. Todo mundo debate de uma forma muito bacana, conta Augusto V, de 10 anos. Saímos de lá com outra cabeça. Então, vocês observam que no segundo parágrafo, nós temos o lead. Então, primeiro, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Aconteceram, no caso, assembleias, reuniões. Quando aconteceu? A notícia é de 19 de novembro. Se ela foi publicada na internet, geralmente eles conseguem postar a notícia no mesmo dia. Se foi num jornal impresso, no caso, ocorreu no dia anterior. Onde ocorreu o fato? Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na escola Balão Vermelho. Quem são os envolvidos? Aqui nós temos, né, os encontros semanais ocorrem entre estudantes com auxílio de professor que discute alguns problemas. Então, os envolvidos são estudantes e professores. Nós já conseguimos ver aquela característica do lead, os primeiros parágrafos da notícia, o que aconteceu, onde, quando, quem são os envolvidos. E aí, ele explica aqui como também. Como aconteceu? Aí nós temos um depoimento de um aluno, o Augusto, de 10 anos.
Como acontecem as assembleias? Nós sentamos em roda, olhamos um no olho do outro, todo mundo debate de uma forma muito bacana quanto ao gosto. Saímos de lá com outra cabeça. E no caso, assim, se você perguntar o porquê aconteceu, no caso até o como já responde. Mas, por exemplo, o porquê, aí isso vai ser desenvolvido no desenrolar da notícia. Então, nós podemos perceber que no terceiro parágrafo, ele colocou a fala do Augusto entre aspas. Vocês lembram que as aspas são um sinal de pontuação que tem muitas funções, que nós já discutimos isso em sala de aula. Aqui, por exemplo, quando nós queremos reproduzir a fala de alguém numa história, nós utilizamos o travessão. Quando eu coloco uma fala que não é do narrador, que é do personagem, eu coloco o travessão e chamo de discurso direto. Numa notícia, numa reportagem, num texto científico, quando eu quero colocar a fala de alguém para dizer que não é uma fala minha, eu quero reproduzir exatamente como a pessoa falou. No caso da notícia, eu uso o sinal de aspas. As aspas também servem para representar o discurso direto, a fala de alguém, que não é a fala de quem está contando a notícia, da Joana Cataldo, no caso. É a fala do Augusto, de 10 anos. Inclusive, no final, conta Augusto V, de 10 anos. Então, você percebe que para criar a notícia, desenvolver o lead, né, para dizer o porquê, o como e o porquê, eles coletaram depoimentos de aluno. E aí o depoimento, como é a fala do aluno, vem entre aspas, e o depoimento utiliza o nome do aluno e a idade para identificá-lo. Nós já sabemos que eles são da Escola Balão Vermelho. Depois, continuando a notícia, o que eu penso sobre assembleias, né? Então, acho que as assembleias fazem com que as pessoas fiquem mais à vontade e alegres na escola. Acho que é uma forma de elas refletirem e evoluírem cada vez mais. Samuel M., 9 anos. Então, vocês observam que o depoimento do Samuel vem entre aspas e identificado pelo nome e a idade dele. As assembleias são um momento do dia em que a gente senta em roda e discute o que podemos melhorar, o que estamos fazendo de bom, se tem algum problema, a gente tenta resolver. Um colega ajuda o outro, Lívia B., 10 anos. Novamente, o depoimento entre aspas, a identificação por meio do nome e da idade da criança. Às vezes, a gente tem alguns atritos com outra turma e nas assembleias tentamos resolver esse problema. Hoje, a nossa relação com eles está bem melhor. Depoimento do Matheus F., de 10 anos. Na assembleia, a gente não precisa ficar gritando para falar com os outros colegas. Está todo mundo reunido e as pessoas se escutam. Ivan S., 9 anos. Acho que as crianças de outras escolas que querem fazer assembleias poderiam começar falando sobre os problemas da sala e o que os alunos melhoraram nos últimos tempos. Isso pode ajudar a resolver os problemas que existem na turma. Esse depoimento, vem entre aspas, é da Maria Fernanda, de 10 anos. São depoimentos bem interessantes, que explicam, eles complementam a notícia, explicando o porquê das assembleias. O porquê elas acontecem para resolver problemas do cotidiano da escola. E assim, vocês observam que os depoimentos dos alunos, eles têm opiniões bastante positivas em relação às assembleias. Por quê? Porque é um espaço onde ele tem voz, é um espaço onde ele participa, é um espaço onde ele leva suas críticas, leva as soluções e levam sugestões. Na próxima página, nós vamos falar sobre Grêmio Estudantil. Já na MF, professora Deise Amádio Fujiwara, na cidade de São Paulo, discutir ações e soluções é a missão do Grêmio. Os alunos interessados na iniciativa devem se reunir em chapas, grupos de estudante e participar de uma votação, em que os frequentadores da escola escolhem a chapa que acreditam ser a melhor. Então, quando se forma o Grêmio é formado por um grupo de alunos. Esses alunos com interesses em comum, eles se unem, eles formam chapas e a escola
os alunos da escola elegem uma chapa de acordo com as propostas que essa chapa trouxer. Por exemplo, existem diversas propostas que podem ser trazidas por chapas de grêmios. Então, proposta de melhoria na questão disciplinar, proposta na melhoria da alimentação escolar, propostas na melhoria na melhoria de atividades dinâmicas para os alunos. Então, o Grêmio Estudantil são grupos de alunos que se juntam e elaboram propostas. Essas propostas são apresentadas para todos os estudantes da escola que elegerão uma chapa. Eles se dividem em chapa. Então, não é que nem a assembleia, por exemplo, que você pode fazer uma assembleia dentro de uma sala de aula ou entre as salas. O Grêmio já é algo maior. Ele já vai envolver diversos alunos da mesma ou de outras salas podem se unir para montar chapas e criar o Grêmio Estudantil. A chapa atual, chamada O Futuro é Agora, já realizou diversas ações, desde convencer o colégio a colocar espelhos no banheiro até campanhas de autoestima. E aí vem outro depoimento, que está entre aspas. Na escola, nós vemos muitos casos de racismo. Então, para o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, começamos a espalhar laços pretos e frases com "sua cor é linda e tenho orgulho de ser negro", conta a Vitória, a de 13 anos. Olha o depoimento, vindo com aspas, indicando o discurso direto, que é a fala de alguém, aqui no caso é do Grêmio da escola Deise Amádio Furriuara, já não é mais da escola Balão Vermelho, já não está falando de assembleia. Mas assim, o Grêmio, eles realizam reuniões também para a tomada de decisões, como nas assembleias. Mas a assembleia não tem essa questão do processo de eleição, de votação. Então aqui o depoimento foi identificado pelo nome e pela idade da participante do Grêmio. Próxima página. O que eu penso sobre grêmios? Nós do Grêmio queremos que as pessoas acordem com vontade de ir para a escola. A nossa chapa já fez uma campanha de autoestima com os professores, colocando no banheiro deles frases como "professor, você é demais", uma campanha de incentivo para aqueles que têm depressão, penduramos cartazes pela escola que diziam "você é incrível, seu cabelo é lindo", entre outras ações. Novamente, o depoimento identificado pelas aspas e identificado pelo nome e idade da pessoa, Stephanie S., 13 anos. A escola deveria ser um refúgio para os alunos que sofrem problemas lá fora. Mas muitas vezes, quando essa pessoa chega à escola, se depara com bullying, racismo. Se o Grêmio fizer campanhas contra essas coisas, acho que os alunos vão ter uma visão melhor do colégio. Roberto G., 15 anos. Acho que quem montar um Grêmio na escola deve pensar em ideias possíveis de serem feitas. Não dá para prometer para os alunos que vai fazer coisas que na verdade são impossíveis de serem realizadas. Vitória G., 13 anos. Então, vocês observaram que tanto o Grêmio quanto as assembleias, eles envolvem a questão da voz do aluno, do espaço democrático no ambiente escolar. Então, os alunos, eles participam das decisões, eles tomam decisões, dão sugestões, fazem críticas, mas também, né, tem muita coisa boa, não só coisa ruim. Então, eles também levam elogios. Depois, nós temos as questões. A questão A, qual o título, manchete dessa notícia e qual o subtítulo? Lembrem-se, não se esqueçam. Voltem lá na notícia, olhem o título, que é uma frase curta, e o subtítulo, que é uma frase maior que complementa o título. E eles trarão verbos no presente. Então, vocês vão identificar o título e o subtítulo para colocar na questão A.
Na questão B, qual o assunto da notícia? Onde se passam os acontecimentos e quem são os envolvidos? Você vai lá no lead. Lembra que o lead responde o quê, como, onde, quando, quem são os envolvidos? Você vai ler o primeiro e o segundo parágrafo e você vai identificar o assunto da notícia, você vai identificar o lugar onde se passam os acontecimentos e quem são os envolvidos. Então, o que acontece? Do que esse texto fala? Quem são as pessoas envolvidas? E onde, em que lugar essas pessoas envolvidas discutem esses acontecimentos? A questão ela está bem fácil, bem simples. Na C, você vai observar a manchete da notícia. Não esqueça ali que é aquele título curto. Alunos contam como conversas entre estudantes estão ajudando a resolver problemas, porque normalmente em manchetes os verbos são usados no presente. Explique. Aqui houve um equívoco. Eles chamaram de manchete o que na verdade é o subtítulo. Nós vemos a manchete, como resolver questões do dia a dia escolar, e o subtítulo, alunos contam como conversas entre estudantes estão ajudando a resolver problemas. Nós temos dois verbos no presente, contam e estão. Então, os verbos no presente da notícia, eles servem para aproximar o leitor da notícia. Se eu disser, alunos contaram como as conversas entre estudantes estavam ajudando a resolver, os alunos contarão como conversas entre estudantes estarão ajudando a resolver. Olha como é diferente. Se você fala, alunos contam como conversas entre estudantes estão ajudando a resolver problemas. Colocar o verbo no presente aproxima o leitor da notícia. Fica muito mais dinâmica também. Observem a partir de agora como que são dadas as manchetes dos telejornais. Observe como eles dão a manchete, observe como eles falam o verbo e vocês podem observar nos jornais que vocês assistirem como que eles desenvolvem, que aí eles vão utilizar na notícia os verbos no passado. No presente, no caso, somente na manchete, ali no título, no subtítulo. Na questão D, a notícia apresenta algumas informações por meio de depoimentos. Quais os dados pessoais divulgados ao final do depoimento de cada entrevistado? Você olha o depoimento que está identificado pelo sinal de pontuação aspas, para identificar que aquela fala é de uma pessoa, e vocês vão ver que eles colocam no final dessa fala, quando eles fecham as aspas, o nome da pessoa e a idade para identificá-los. Em seguida, na questão E, a notícia informa por meio dos depoimentos de estudantes sobre vários caminhos para resolver os problemas do cotidiano escolar. Qual o caminho encontrado pela escola Balão Vermelho para discutir os problemas e ações da escola? E na IMF, professora Deise Amádio Furriwara, como foi a organização para discutir ações e problemas do cotidiano escolar? Então, vocês lembram? Olhem lá que a escola Balão Vermelho, ela apostou em assembleias, né? Que são encontros semanais entre estudantes. Então, assim, algumas assembleias são mensais, outras semanais. Aí cabe a dinâmica da escola, a dinâmica da sala, de acordo com a discussão dos problemas. Aí vocês viram assim, a escola Balão Vermelho vai apostar em assembleias. Já a MF Deise Amádio Furriwara, ela vai falar sobre o Grêmio, que são grupos de estudantes que se reúnem em chapas, essas chapas são eleitas, e esses alunos que compõem a chapa, eles são a voz dos outros alunos. Então, qualquer problema que os alunos tiverem, eles recorrem ao Grêmio, espaços de decisões extremamente importantes. Na questão F, com base nos depoimentos lidos na notícia e na sua experiência, escreva: o que são assembleias? Então, para você, de acordo com o depoimento, que são as falas dos alunos, o que são assembleias? Né, vocês
tem que definir o que é assembleia. Então, o que geralmente são as assembleias? As assembleias são grupos de alunos que se organizam em reuniões para discutir os problemas da escola ou da própria sala de aula e ali propor soluções. Aí nós temos a questão G. Na questão G, está pedindo: escreva uma questão que tenha sido levada para discussão nas assembleias pelos alunos da escola Balão Vermelho. Escolha o depoimento que mais chamou a sua atenção. Então, nós vemos que lá na escola Balão Vermelho existem vários depoimentos. Por exemplo, o que chamou a minha atenção foi o depoimento do Matheus F., de 10 anos. Porque o que ele levou para a discussão em assembleia? Os atritos com as outras turmas. E aí ele fala que por meio das assembleias o problema foi resolvido e a convivência melhorou. Esse é um depoimento, existem vários. Vocês vão escolher o que mais chamou a sua atenção e colocar. Esse, por exemplo, foi o que mais chamou a minha atenção. Bem interessante as questões disciplinares serem resolvidas pelos próprios alunos, com a mediação ali dos professores, com ajuda, com apoio. H. Após ler as experiências descritas na notícia, escreva: qual a função de um grêmio estudantil? Saímos lá da parte da assembleia, vamos para a parte do grêmio estudantil. Então, vocês falaram qual a função de uma assembleia, por exemplo, a experiência ali que mais chamou a sua atenção de tema discutido pela assembleia. Vocês vão ver a função de um grêmio estudantil. O Grêmio, ele também realiza uma espécie de assembleia. Os alunos se reúnem e geralmente eles vão discutir o quê? Ações, soluções, desde, por exemplo, colocar um espelho até campanhas de autoestima. O Grêmio também pode propor campanhas antirracistas, se ele vê que o racismo é um problema muito frequente na escola. Eles podem fazer campanha anti-bullying, eles podem fazer campanha para melhoria da alimentação escolar, eles podem fazer campanha para manter a limpeza do espaço, né, a preservação ali daquele espaço, dos materiais escolares. Então, eles podem, por exemplo, vamos supor que o Grêmio veja que muitos acidentes acontecem durante o intervalo. Eles podem propor também atividades durante o intervalo para a redução ali da questão para os alunos pararem de correr, né? E ali se entreter com alguma atividade. Então, a função do Grêmio Estudantil pode ser das mais diversas. Depois nós temos AI. Para concorrer à diretoria do Grêmio, os estudantes precisam se organizar em chapas, grupo de estudantes, para participarem de uma votação. Qual o nome da chapa vencedora no Grêmio da escola professora Deise Amade Furriwara? Caso você fosse participar de uma chapa, que nome daria? Então, por exemplo, olha lá, a chapa atual é chamada O Futuro é Agora. Olha que interessante, um nome bem chamativo, bem interessante. Eu já vi em escolas que eu trabalhei, chapas de Grêmio com, por exemplo, o nome Dandara, com o nome Liberdade, Democracia e Liberdade. Já vi grêmios com nome de chapa A Voz dos Alunos, Alunos em Ação, Alunos Protagonistas, Democracia e Participação. Então, o nome de uma chapa, ela tem que revelar os objetivos daquela chapa, os interesses. Igual, por exemplo, provavelmente uma chapa que se chama Dandara, que foi a mulher do Zumbi dos Palmares, ela vai discutir as questões antirracistas, ela vai inibir a questão do preconceito dentro do ambiente escolar. Vai ser esse o foco. O futuro é agora, é porque o futuro, quem são o futuro? No caso, os estudantes que estão ali, né? O futuro do nosso país. Então, quando falo o futuro é agora, é conceder aos estudantes espaços, voz,
para que assim eles treinem essa questão da participação democrática, que isso é essencial para o futuro, para a escolha de candidatos nas eleições futuras e etc. Alunos em ação. Ali são os alunos em ação. Eles não são somente pessoas que ficam lá sentados na carteira ouvindo o professor falar, não. Eles estão em ação, eles participam de atividades, etc. A voz dos alunos. Então, está significando que é um espaço onde os alunos podem ir, que ali eles serão ouvidos, né? Eles terão direito à voz, muito importante nos espaços democráticos. E por último, a questão J. A notícia apresenta o depoimento de vários estudantes que participaram de grêmios e de assembleias em suas escolas. Qual o conselho dado pela aluna Vitória G, 13 anos, para quem quer montar um grêmio em sua escola? Então você vai lá na parte do grêmio, você vai olhar o depoimento da Vitória G, 13 anos, né? Então, ó, acho que quem montar um grêmio na escola tem que pensar em ideias possíveis de serem feitas. Não adianta prometer para os alunos que vai fazer coisas que são impossíveis. Então, o grêmio ele tem que ter o pé no chão, como dizem. Ele tem que apresentar propostas que possam ser realizadas. Todas essas que os alunos discutiram, todas essas que nós conversamos, são propostas possíveis de serem realizadas. Eu vou terminar por aqui. Na semana que vem, nós realizaremos uma experiência de assembleia virtual com os sextos anos A, B e C e com as professoras Natália e Mariângela. E isso é muito importante, né, para a gente discutir essa questão da pandemia, para a gente discutir essa questão de como está o nosso processo de ensino e aprendizagem durante a pandemia. Quais são nossas angústias, o que vocês criticam, o que vocês sugerem, o que vocês elogiam, e aí vocês vão poder ter esse espaço de participação para que juntos possamos melhorar essa questão do ensino. Então, por hoje é só. Tenham um bom dia. Realizem as atividades propostas. Elas estão bem simples. Todas as respostas elas estão no texto. Estão bem evidentes. Quem não foi retirar o caderno Trilhas de Aprendizagem 2, peça para o responsável ir à escola e retirar. Mandem uma foto das atividades para o professor. Espero que vocês estejam bem. Tenham um bom dia.